Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro. Ele se divide em duas partes: os fatos espíritas e as forças X, e Espiritismo e Materialismo. Nós já concluímos a primeira parte, estamos agora discorrendo sobre Espiritismo e Materialismo. E hoje vamos concluir o capítulo sobre materialismo. Neste capítulo, no encontro anterior, nós vimos que Kaibar comentou que foi decretado pelos ambiciosos, que chamaram, os homens ambiciosos, que chamaram a si o privilégio da verdade, e que grande parte dos homens, que fazendo uma grande abstração dos deveres para com Deus e para com o próximo, enveredaram para as teorias do nada, o niilismo, abraçando o aniquilamento da alma, ou seja, morreu, virou pó, não existe mais nada. E com isso, o que eles fizeram? Deixaram de procurar a verdade, simplesmente disseram, é isto e ponto final, e não aceitamos discussões em contrário. Então eles deixaram de procurar a verdade, e o Kaibar pediu para nós raciocinarmos e utilizarmos a lógica. E com isso ele quis demonstrar, começou quando nós interrompemos, a demonstração da existência do Espírito. E aí nós continuamos dizendo o seguinte, Kaibar fala o seguinte: é bastante importante estudarmos a memória para chegarmos à conclusão que existe fora do corpo físico um outro corpo, e como uma placa sensível fotográfica guarda para sempre todos os fatos que impressionam o nosso espírito, que finalmente existe em nós um ser que pensa, quer, sente e ama com completa lembrança da sua infância e de todos os atos da sua vida. Ele quando fala aqui da completa lembrança da infância e de todos os atos da vida, ele se refere a esta e todas as milhares de outras vidas que já tivemos. Tudo isso está guardado no nosso inconsciente, nesse ser que é o ser espiritual. Então, diz ele, neste corpo, denominado por Allan Kardec como perispírito ou corpo espiritual, na realidade o perispírito ou corpo espiritual é a forma que dá esta forma de cada um de nós. E o perispírito nós vimos construindo há milhões de anos. Milhões, se não bilhões de anos. Por quê? Fomos criados simples e completamente sem conhecimento de nada. Uma morada, uma partícula divina, oriunda de Deus. Adensamos a matéria, passamos por todas as experiências possíveis do reino mineral, depois do reino vegetal, depois do reino animal, e estamos estagiando hoje no reino nominal, para um dia estagiar no reino angelical, arcangelical, e um dia sim, retornar a Deus e espíritos puros. Agora, temos que trabalhar. Ah, mas por que Deus não criou todo mundo perfeito? Ué, mas que história é essa? Criar perfeito para quê? Temos que trabalhar, temos que cada um lapidar aquilo que nós temos que construir. Porque pegar tudo pronto não tem sentido. Por isso é que nós passamos por todas essas experiências. Então, todas as lembranças estão guardadas em nosso inconsciente, em nosso espírito. E neste corpo, repetido, denominado por Allan Kardec perispírito ou corpo espiritual, que reside a memória. Já os filósofos gregos, pelas palavras okema, entre aspas, oshema, e ferouer,
chamavam o invólucro de alma como um lúcido etéreo aromático. São Paulo, grande doutor dos gentios, em sua epístola aos Coríntios, disse: assim como há um corpo animal, também o homem possui um corpo celeste. Isso é líquido e certo. Para nós que temos olhos de ver, como ensinou Cristo, temos que olhar tudo que está à nossa volta. Seria muito simples eu olhar para vocês e olhar para um animal e falar: poxa, por que nós temos inteligência e aquele animal não tem? Ah, mas aquele animal foi feito por Deus, para nos servir. Opa, que história é essa? Para nos servir? Será que nós precisamos realmente do animal? Ou ele é um estágio anterior a nós? Aí quando olhamos, levantamos a cabeça: puxa, mas será que naquelas estrelas não tem ninguém, não mora ninguém? Ah, tudo isso Deus fez para o deleite do homem. Conversa fiada, né, gente? É preguiça mental de pensar. Nós não podemos ir para o caminho mais simples. Temos que usar a lógica e o raciocínio. E pensar com profundidade e não com superficialidade. Seria muito simples, eu já falei isso em outras vezes, vou repetir. Esse planeta Terra, na velocidade em que ele está girando, mais na rotação, mais a velocidade na translação, mais a velocidade da constelação, mais a expansão do universo. Nós estamos nesse momento tudo paradinho, só que a 1.800.000 km/h, singrando o espaço. Está tudo paradinho, não é verdade? Como isso é possível, gente? Como? É só nós pararmos para pensar. Como uma coisa dessa, nessa velocidade, está nesse equilíbrio? Pior cego é o que não quer enxergar, não é verdade? E continuando então aqui, o que diz Caibar Schutter: o invólucro da alma recebeu, enfim, várias denominações de filósofos que constataram a sua existência. Embora os materialistas queiram a viva força negar a existência desta vestimenta fluídica que envolve a nossa alma e onde se acham gravadas as lembranças da nossa existência, a sua negação servirá tão somente para destronar a deusa matéria, tão venerada por aqueles que não querem se afastar das suas teorias pré-concebidas. Pior cego é o que não quer enxergar. O Cristo foi claro quando disse isso. E Caibar, quando continua escrevendo esse livreto, e foi escrito em 1925. Vejam bem, ainda na primeira fase praticamente do Espiritismo. Nós temos a primeira fase, que foi a fase dos fenômenos. Temos a segunda fase, que foi a fase dos estudos. E a terceira fase, onde nós estamos hoje, a terceira fase de 70 anos, que é a fase do quê? Da vivência. Colocar em prática tudo isso que foi fenômeno há 140 anos atrás, que foi estudo há mais de 70 anos e agora é prática. Então, continuando. É corrente em ciência, e os materialistas são unânimes em afirmar, que a matéria se renova constantemente e que o nosso corpo atual não é o mesmo que nos envolvia há 7 anos atrás. Ok, nós sabemos que há uma renovação constante, as células se renovam. Para demonstrar esta verdade, trazem em apoio diversas experiências, que consistem no seguinte: 1925. Hoje está muito mais comprovado o que eles vão dizer aqui. Submetendo-se durante um mês um animal ao regime da granza, eu não saberia dizer o que é granza, alguém sabe? Granza. Deve ser, deixa eu ver uma coisa, deve ser alguma substância que tinge de vermelho os objetos que são dela impregnados. Deve ser alguma erva daquela época,
tingia de vermelho os objetos que são dela impregnados. No fim de um mês deste regime, o animal possui um esqueleto tinto de vermelho. Se depois passarem a dar ao animal sua alimentação habitual, os ossos tornam-se brancos a partir do centro, porque o renovamento incessante dos ossos, como da carne, opera-se do interior para o exterior. Isso foi uma experiência feita na época. De maneira que, desde as partes mais consistentes da carcaça óssea, as partes mais moles do cérebro, um renovamento incessante se opera. E como o organismo do animal, o do homem obedece às mesmas leis. Basta nós olharmos uma foto nossa quando éramos bebê, quando éramos adolescente, quando éramos na fase adulta e hoje. Tem alguma mudança? Óbvio que tem. Isso é natural, faz parte do nascimento, crescimento, decadência e partida de volta para casa. Isso faz parte. Na vida tudo se renova. Como explicar, diante dessas mutações, transformações da matéria, o fato de guardarmos a lembrança do que se tem passado conosco, mesmo depois de 20, 30, 60 e mais anos, se não admitirmos um ser pensante que armazene fora da matéria, que se transforma e modifica essas lembranças prontas sempre a serem externadas por um esforço de nossa vontade? Bom, dentro da teoria, tudo se renova. E onde está guardada todas essas lembranças, como diz o Carvalho? Se renovasse o cérebro, de fato renova, as lembranças seriam eliminadas. Não é verdade? Mas não são eliminadas. Onde é que estão guardadas? Continua Carvalho. Há pouco, quer dizer, há pouco tempo, na época, em 1925, um ilustre homem de ciência, que me distingue com sua amizade, pensou ter respondido a essa pergunta que lhe fiz com a afirmação que a célula não se destrói repentinamente e que a nova célula vai se adaptando à antiga e recebendo da antiga o timbre das lembranças que não foram destruídas. Embora a boa vontade permita conceder inteligência à célula, esse argumento cai ao primeiro sopro de raciocínio. Aproveitamos os estudos do ilustre cientista Gabriel Delany, feitos de acordo com Richer, que diz o seguinte, ele cita vários livros aqui e ele vai procurar esclarecer o raciocínio. Já sabemos que na natureza tudo é movimento. Os corpos que parecem em repouso não estão. Eu acabei de dizer, está tudo paradinho, bonitinho, só que nós estamos andando a 1.800.000 km por hora agora. Aqui, ele está acabando de afirmar, tudo está em movimento. Porque imaginemos, se a Terra, ao invés de girar um giro em 24 horas, ela coloca um de nós lá para tomar conta das engrenagens, dos motores. Aí a gente esquece, se ilude com alguma coisa, a Terra, ao invés de girar 24 horas, ela gira em 28 horas. O que vocês acham que vai acontecer com a vida? Vai virar pó, vai queimar. E se girar rapidamente, ao invés de 24, girar em 15 horas? Vai gelar tudo. Vocês percebem como tudo está encaixado perfeitamente? Tudo está em movimento. Diz aqui, confirma. Os corpos que parecem em repouso não estão, nem exteriormente, pois participam do movimento da Terra. Acabei de falar. Nem interiormente, pois as moléculas são, sem cessar, agitadas por essas forças invisíveis que lhes dão suas propriedades físicas particulares, líquidas, sólidas e gasosas. Então, as modificações das moléculas devem, portanto, ser produzidas por um movimento vibratório. Esse movimento, por sua vez, deve ter a intensidade e duração necessária para a sua realização. As células que se reproduzem, ela tem um tempo de reprodução.
Não é obedecendo a minha vontade. Oi, células, duplica tudo agora. Não é bem assim. Tudo está em equilíbrio. Tudo está sob o comando do Espírito. Nós somos responsáveis. Mas entramos no automatismo dessas milhões de existências. Por isso passamos por todas essas experiências, até criarmos esse automatismo. Imagine nós agora, um olhando para o outro, pensando aqui, coração, bate, pulmão, respira, tá, faz. Como é que fica? Hormônios, glândula, solta agora tantos mililitros de hormônio. Como é que fica? O que iria acontecer? Iríamos ficar todos malucos. Mas essas milhões de existências deu o automatismo celular. Deu o automatismo do nosso organismo. E continua. Alguma pergunta, algum comentário? Pois não. Eu olhei no Google rapidinho, granza é um vegetal, é uma planta tintorial da família das rubiáceas. Então ela serve para atingir. Para atingir mesmo, está certo. Então, obrigado pela ajuda aí. Então, mais alguma pergunta? Pois não. Eu fico pensando, mas eu pensei várias vezes isso. A pessoa que sofre do mal de Alzheimer, que perde toda a memória, o que aconteceria com a alma dela? Apagaria também as memórias que ela viveu? Vou te dar um exemplo simplório. Quando o motor do seu carro para, o que você faz? Você morre também? Ela fica do lado. Você fica do lado do carro. Pô, preciso consertar isso aqui. Um exemplo bem simplório para nós entendermos. O espírito fica do lado. Caramba, eu preciso fazer esse corpo funcionar. Mas ele, espírito, está consciente do que está acontecendo. Mas está ligado ao corpo. Por quê? Castigo de Deus? Conversa fiada. Não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o pai não tenha conhecimento. São colheitas de plantações feitas nas vidas anteriores. Tudo que você planta lá, colhe-se hoje. Tudo que semeia hoje vai colher amanhã. E o que é que o Cristo pediu e ensinou para a gente semear? Amor a Deus e amor ao próximo. Infelizmente, meu caro, a realidade é essa. Nós colhemos exatamente na proporção do nosso plantio. Será que nós cuidamos do corpo como deveria cuidar? Será que nós ingerimos os alimentos na proporção adequados, só os necessários, ou exageramos? Ou, isso é bom, e aquilo é bom. Não sabemos. Nós, cada um de nós é que tem que fazer a autoanálise. Mais ou menos, deu para entender? Então tá bom. Mais perguntas? Então vamos em frente, continuar. Então as modificações das moléculas devem ser produzidas, repetido, por um movimento vibratório. Esse movimento, por sua vez, deve ter a intensidade e duração necessária para a realização, a duplicação, a criação do hormônio, a fazer o sangue circular, retirar o CO2 do sangue, trazer oxigênio, eliminar coisas através dos rins, através do fígado, e aí vai, está tudo no automatismo. Tudo isso, repito, foi criado nas bilhões de existências que nós já tivemos. Esse automatismo foi sendo criado. Nós passamos lá nas bactérias, lá nos primeiros seres monocelulares, e viemos, gente. Não tem salto. Pergunta 540 do Livro dos Espíritos é fantástico. Do átomo ao arcanjo, inclusive esse que já foi átomo, tudo se encadeia na lei de harmonia que existe no universo. Não tem atalho. Não tem como chegar lá. Bom, vou por aqui, vou fazer um acordo. O único acordo, amor a Deus e amor ao próximo. É esse o único atalho que nós temos. Fora dele não tem o que fazer. Continuando. Cada ato psíquico requer uma duração apreciável. Toda ação nervosa cuja duração não se efetua nos limites necessários para que a ação psíquica se produza, não pode despertar a consciência. Isso é lógico, é claro. Para que na mudança da célula se opere a impressão da lembrança
é forçoso que o movimento tenha uma intensidade de uma certa duração. Nós temos que impregnar a nossa célula. E impregnamos. Nós, com os nossos pensamentos, estamos jogando dentro de nós os neuropeptídeos, que influenciam as nossas células. Que nós, como síndico do condomínio, fazemos o condomínio operar direitinho ou ficar todo danado, operar de uma forma toda errada. O que nós temos que jogar no nosso corpo? Bons pensamentos, bons neuropeptídeos. Porque a célula, ela está aberta. Quando chega o neuropeptídeo que nós jogamos na corrente sanguínea, para a célula, ela não sabe distinguir se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Tem aquele formato, daquele jeitinho, ela põe para dentro. Agora, vai fazer bem ou vai fazer mal para a célula? Nós é que somos os culpados. Não podemos falar, Deus não gosta de mim. Não, Deus nos ama ilimitadamente. Por isso é que nós fomos criados simples, sem sabedoria, passando pelas experiências, para aprendermos a vibrar de acordo com essa maravilha que é o universo. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. E continua o nosso querido Carpachútil. Quando começa a se operar a nova mudança, forçosamente o movimento terá diminuído de intensidade e duração precisa para que a nova molécula seja afetada, visto que existe resistência das novas moléculas que tem que ser vencida. Na primeira renovação, a impressão não pode ficar gravada com a mesma precisão com que estava na célula velha, por causa do tempo que decorreu não ser necessário e ainda por causa de uma intensidade, às vezes não ser suficiente, em virtude mesmo de pouco prazo que a célula nova teve para realizar o seu trabalho. Nós, de acordo com o Divaldo Franco, nós temos diariamente cerca de 90 mil pensamentos por dia. Então veja como a nossa mente fica borbulhando. Agora, qual é a quantidade de bons pensamentos? Qual é a quantidade de coisas boas que nós estamos projetando no universo? Lembremos que tudo que nós projetamos é ampliado e retorna. O que nós estamos jogando de coisa boa? Ah, eu não gosto do Valtinho, eu não gosto do Mário. Se eu pegar o Agostinho, eu vou dar uma surra nele, eu vou brigar com o meu chefe. Vocês perceberam como é que é o nosso nível? Nós não estamos ali olhando para o universo. Puxa, pai, obrigado, hein? Olha, estou enxergando, estou ouvindo, estou conseguindo falar, estou conseguindo andar. Olha, estou sentindo, olha que coisa maravilhosa. Entramos no automatismo que nós nem nos damos mais conta disso. Só vamos perceber quando perdemos. Quando não conseguimos mais enxergar, não ouvir, não sentir, não conseguir perceber, andar, etc. Por quê? Somos mal agradecidos, todos nós. Temos que parar, pensar, fazer as orações, agradecer. Ninguém é terráqueo. Vou lembrar mais uma vez isso. Estamos de passagem na Terra. Somos do mundo espiritual e aqui estamos para estas experiências pelas quais estamos passando. Então vejam, está em nossas mãos o que nós queremos para essas células. Que elas trabalhem, emitam, lancem neuropeptídeos bons ou negativos, ou ruins para o nosso próprio corpo. Continuando. Sr. Maicon? Pois não. Desculpa. Assim, e a influência dos obsessores nesse caso nos neuropeptídeos, né? Porque às vezes tem coisas que fogem do controle. Por mais que a gente orar e vigiar e policie os pensamentos, tudo, mas a sintonia, né, com os obsessores, em alguns casos, né, lógico,
Bom, o que é um obsessor? Para que todos possam entender. É um inimigo mortal? Não. É um grande amigo que nós traímos no passado. O obsessor não cai de paraquedas, não. Estou passando, opa, encaixa. Alguém que nós prejudicamos no passado. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro é nos reconciliarmos com ele, porque uma obsessão não começa de repente, começa a partir de um ato nosso, de cada um de nós. Então, nós temos que, primeiro, orar por esse obsessor, pedir por ele, e não achar que nós vamos na casa espírita e deixar os meus encostos e vou sair e está tudo resolvido. Não está nada resolvido, não. As obsessões, às vezes, são milenares. São milenares. Essa história de chegar, amarrar e tirou, conversa fiada, isso não existe não, gente. O obsessor é um amigo que traímos no passado. Então nós temos que nos reconciliar. Temos que orar por ele, repito. Temos que procurar amor a Deus e amor ao próximo. Veja, se eu abro uma brecha no meu pensamento, para colocar uma cunha aqui é muito fácil. Agora, se eu fecho o meu pensamento orando, vigiando e trabalhando, ele não vai ficar me incomodando. Mas eu tenho que dar provas para esse obsessor que eu estou mudando e que eu quero me reconciliar com ele. Provas na prática. Na prática, não é na conversa. Conversa não serve para nada. Na prática. O próprio Divaldo Franco comentava, ele tinha um espírito que ficou com ele durante 20 ou 30 anos. No fim, ele viu que o Divaldo estava indo para frente, ele deixou e foi embora. Então depende de nós, não cai de paraquedas, não. Então, nós falarmos, não, eu agi porque o meu... Não como desculpa, né? Porque o obsessor, ele pode sugerir, mas quem toma a decisão é cada um de nós. Estamos na beira do precipício. Está todo mundo aqui gritando em espírito, pula, pula. Mas quem vai tomar a decisão de pular? Ninguém vai te empurrar. Somos nós. Certo? Certo. Obrigado. Mais perguntas? Vamos em frente. Então, continuando aqui, na segunda renovação da célula, a impressão ainda será menos saliente. Da terceira, quarta em diante, é que começará a se apagar. Então, essas renovações se operam um grande número de vezes, visto a extrema rapidez na permutação da nossa nutrição, de sorte que, quando o indivíduo for velho, a lembrança estará completamente apagada das células. Isso materialmente falando, mas espiritualmente não. Ela está firme. Tudo que nós temos guardado no nosso inconsciente das experiências está tudo guardadinho. Tanto que quando nós conversamos com os irmãos da espiritualidade, que é feita uma regressão, o que faz? Vai buscar lá no nosso inconsciente aquele fato. Quem vai buscar são os irmãos da espiritualidade e projeta para ele ver. Não, eu sou bonzinho, eu nunca fiz nada, eu é que... Busca aquele fato, realmente era eu mesmo. Nada se perde, tudo fica guardado. Continua. Ora, e ninguém ousará negar, e é justamente o contrário que se dá, as lembranças da infância são persistentes nas pessoas anciãs, o que demonstra que elas, as células, que as lembranças, ou melhor dizendo, não estão armazenadas nas células, estão se renovando, mas no perispírito, cuja existência os materialistas simplesmente se negam em aceitar. A negação nada prova, e não é pelo fato dos materialistas negarem o espírito que ele deixa de existir. O cego também nega a luz, mas a luz está aí. O surdo nega os sons, mas ele está aí. O sol e os astros nunca deixaram de nos iluminar com seus clarões benéficos, e os sons não deixaram de ser percebidos por nós, que os admiramos e apreciamos. O materialismo é incoerente em seus ensinos, absurdo em suas divagações,
e prejudicial em suas conclusões. Divorciado da razão que pretende a todos os momentos endeusar, o materialismo contradiz-se, ora dogmatizando, quando lhe escapam a lógica e o raciocínio, ora valendo-se dos subterfúgios e dos sofismas, quando quer fazer prevalecer as ideias preconcebidas. Como diz o Leon Denis, o espírito humano flutua indeciso entre as solicitações das duas potências. De um lado, as religiões com seu espírito de dominação e de intolerância. Do outro, a ciência materialista em seus princípios, como em seus fins, com frias negações e exagerada inclinação para o individualismo. Uma, religião sem provas. Outra, ciência sem ideal. E em torno de ambas acumulam-se as ruínas e os destroços de numerosas esperanças e de aspirações derrubadas, jogadas por terra. E ele conclui dizendo o seguinte, o Caibar: é preciso nos erguermos para oferecer combate a essas ideias errôneas que trazem em si o timbre do orgulho e da vaidade com o qual foram concebidas. Oxalá que as nossas demonstrações sirvam de incentivo para todos aqueles que nos lerem com atenção, estudarem mais intimamente a questão do ser e do não ser, tão debatida nesses últimos tempos. Então eu concluo aqui, meus amigos e amigas, dizendo o seguinte: o pior cego é aquele que não quer ver, porque as coisas estão aí para serem vistas, para serem estudadas, para serem sentidas. Então a matéria é matéria, de acordo com os três pilares básicos do universo: Deus, Espírito e matéria. Deus criou o Espírito para que interaja na matéria, evolua e um dia retorne a Ele. Então por que nós vamos negar? Não temos como negar. Eu, pelo menos das minhas experiências dentro da casa espírita, dialogando com os espíritos, não tenho como negar. Não tenho nenhuma dúvida. Fica aí a cada um de nós procurarmos o nosso esclarecimento. E o esclarecimento só vem na leitura, no diálogo, na discussão real, na vontade firme e sincera de aprender. Comentários, perguntas? Então, no próximo encontro, nós vamos falar do capítulo Padres e Ministros Protestantes e o motivo dos anátemas contra o Espiritismo. Lembramos novamente, esse livreto foi escrito em 1925 pelo patrono desta casa, Caibar Schutel, enquanto ainda estava encarnado. Nenhuma pergunta? Nenhum comentário? Então, muito obrigado a todos, saúde, paz, e que no próximo encontro estejamos todos aqui de novo. Obrigado.